Bom, aí a gente tem que determinar quais desses números decimais são irracionais, e para isso eu quero voltar ao conceito de números racionais e números irracionais. Tá? Começando pelos racionais. Os racionais eles podem ser inteiros, por exemplo, então o número 5 é um número inteiro, então 5 é racional. Eles podem ser decimais finitos, por exemplo, o 0,5. É 0,5, acabou ali, então ele é um decimal finito, ele acaba aqui, é um número racional. Ou as dízimas periódicas. A dízima periódica é aquele número decimal infinito, mas que repete sempre a mesma coisa. Por exemplo, 0,33333, tá? Que aparece quando a gente faz a divisão de 1 por 3, por exemplo. Tá? Então, esses são os números racionais. Os números irracionais são o resto. Tá? Elas são dízimas infinitas e não periódicas. Um exemplo clássico que a gente viu aqui era o π, né? Que ia ser 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, e repete, aliás, repete não, mas segue infinitamente sem repetir um período. Então, quando a gente vai olhar o primeiro, bom, esses 3 pontinhos aqui, ou melhor, os 3 têm esses 3 pontinhos aqui no final, o que indica que os 3 são infinitos, tá? Quando a gente coloca 3 pontinhos é porque o número continua. Então a gente olha 8,10110. Então ele tem um padrão, né? 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 4 vezes 1, 0. Bom, isso não é uma dízima periódica, porque ele não repete sempre o mesmo número. Apesar de ele seguir um padrão, ele não é um número racional. Então esse número aqui é irracional, tá? O segundo, mesma coisa, ele só troca ali os números do padrão, mas ó, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. Então ele vai seguindo um padrão, mas ele não é o mesmo número que repete, tá? Então isso aqui também é um número irracional. O terceiro é um pouquinho diferente, olha. 369, 369, 369, 369 com 3 pontinhos. Então ele continua assim infinitamente. Significa que, veja bem, é sempre o mesmo número repetindo. Isso é uma dízima periódica. Isso aqui é um número racional. Tá? Vou escrever aqui porque senão vai ficar parecendo real, né? Irracional. E esse aqui era irracional. Se eu quisesse abreviar aqui, eu teria que usar o Q cortado, né, que é o símbolo dos números racionais, que a gente viu em aula no começo do ano. Então, os números irracionais são o primeiro e o segundo.